Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tô querendo primeiro testar com vocês se a gente tem som, se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou abrir aqui a live no Face para ver se tá funcionando, tá? Vamos ver. Depois que todo mundo estiver online direitinho, a gente começa. Vi que a Fernanda entrou. Tá com o som certinho aí, Fernanda? Alguém pode me dizer se o som tá chegando bem? E aí, pessoal, tem alguém ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? O som tá ok? Deixa eu ver aqui, testar. Tá funcionando. Olá, boa tarde. Vamos falar desse tema tão intenso que está sendo esse texto para mim, para muita gente. Mulheres, estamos prontas para homens maduros? E eu gostaria de, antes de mais nada, até estou aqui na cozinha da minha casa. Minha mãe brinca que não basta terapia, tem que ter a cozinha inteira. Então vamos sentar, não tem lugar melhor da casa para a gente conversar do que a cozinha. E essa é uma conversa para mulheres, né, de todas as experiências, estejam elas sozinhas, estejam elas casadas, estejam elas, enfim, em busca de alguém ou fechadas, o que for, né, que esteja acontecendo aí na vida dela. Isso é sempre uma oportunidade de olhar para a nossa relação com o nosso próprio pai, para a nossa relação com a nossa vida emocional com os homens como um todo. E, naturalmente, isso sempre acontece no nosso encontro com o nosso primeiro amor, como meninas que somos, com o nosso pai. E isso tudo é muito inconsciente, vai imiscuído ali no meio das relações, a gente vai vivendo, né, com os nossos companheiros, com os primeiros namorados, com o marido há muito tempo, ou com o ex-marido, ou com o medo de se relacionar com alguém. Então, naturalmente, isso aparece no nosso dia a dia, esse conflito com o masculino, né? E muitas vezes, olhando para isso na minha vida, eu sou casada com o Máximo há 18 anos. Eu tive alguns relacionamentos antes dele e, naturalmente, conforme a gente vai aprendendo a se relacionar, a gente vai experimentando de tudo um pouco. Quando vem os filhos, também muda de estágio, porque aí, digamos assim, a confusão fica mais intensa, porque tem muita projeção das nossas experiências com as nossas mães, com os nossos pais, nos nossos filhos também. Então isso muitas vezes fica muito intenso. O que eu gostaria de começar fazendo com vocês para que a gente possa se ambientar, eu vou ler, são pequenos trechos do texto, porque eu fui dividindo ele todo, né, com uns subtítulos. E conforme isso for chegando, eu gostaria muito que vocês também colocassem perguntas, colocassem desconfortos que vocês sentiram com os textos. Porque, assim, me apresentando rapidamente para vocês, eu estou aqui como uma mulher que está buscando se relacionar com o seu marido e que precisa lidar com os meus sentimentos, as minhas confusões no meu próprio sistema familiar original e que estou buscando, assim como qualquer um, né? Tô aqui no chão da experiência junto com vocês, né? E tenho feito a formação em constelações familiares pela Hellinger Schule. Sou também uma estudiosa de diversas áreas do autoconhecimento. Escrevo já há bastante tempo sobre isso. E eu senti que estava na hora de entrar nesse vespeiro, porque todos nós, a gente quer muito ser feliz, né? A gente quer sempre encontrar um amor. E aqui eu abro para todo tipo de amor, tá, gente? Assim, independente de ter uma polaridade
feminina, masculina, seja você se relacionando com um homem, com mulher, o que for. A gente sempre vai ter a projeção dos nossos sistemas nisso e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa aventura, como ela tem sido para mim, tá? Então, conforme vocês forem sentindo, do que eu puder, do que eu vivi na minha experiência, nos estudos que eu tenho feito, nas próprias constelações familiares, a gente vai trocando. Coloquem suas perguntas que a gente vai seguindo por aqui, tá bom? Então eu vou ler o primeiro subtítulo. Mulheres, estamos prontas para homens maduros? Desde que o mundo é mundo, as relações existem para que, nos emaranhados em que elas se apresentam, a gente possa aprender, seguir adiante e viver, seja como for. Conforme amadureci, eu tive a chance de me dar conta de quão pequenino sou diante da existência que me antecede. Da alegria e alívio de encontrar o meu lugar, aos poucos, fui deixando de me arriscar no mérito de dizer o que é certo, o que é errado em matéria de convivência. Muito menos de me entregar à ingênua ilusão de acreditar em receitas prontas sobre como um casal, por exemplo, pode dar certo. E no encontro das singularidades humanas nas relações, há experiências e suas consequências. Somos todos simplesmente humanos, convivendo, nos experimentando e amadurecendo juntos. E graças ao esforço dos nossos antepassados, que desde as cavernas enfrentaram intempéries mil para sobreviver, estamos avançando e conquistando possibilidades que mais se assemelham a luxos de desenvolver novas formas de sobreviver e nos relacionar. Por que eu abri com isso aqui, gente? A grande verdade é que nós estamos vivendo uma época, muito moderna da nossa civilização, em que as nossas necessidades de sobrevivência, de intempéries, de lidar com o frio na natureza, a fome, a escassez, eu digo obviamente naqueles países que têm condições para isso, que a gente sabe que ainda em muitos países esse tipo de intempérie acontece, mas assim, nós que estamos vivendo numa civilização moderna de grandes cidades, a gente já não lida mais tanto com isso. E antigamente isso se constituiu numa série de dinâmicas das relações que formavam um pouco essas histórias de poder e que nos colocavam numa base que ela foi evoluindo e ela foi se modificando. Então, eu não pretendo aqui dizer que nós estamos totalmente certos. Eu entendi que graças aos meus antepassados e tudo que eles viveram, com toda a sociedade, do jeito que foi, como foi, eu não tenho hoje em dia como chegar, pegar uma máquina do tempo, voltar e fazer diferente. Eu nem quero isso. Eu quero pisar no chão da realidade e ver. Eu estou vivendo aqui agora e com o melhor que eu puder fazer, o que eu posso tirar proveito do que foi até aqui? Nesse chão da realidade, o que a vida me traz de oportunidade de lidar com isso? Então eu não pretendo dizer que as nossas avós fizeram errado, muito menos que a minha mãe não soube lidar bem com meu pai. Então eu me recolhi num lugar muito pequeno e bom e confortável, que é o meu lugar. E que eu não quero passar receita pronta para ninguém, que eu estou aqui, vivendo a minha vida dentro do meu melhor, na minha relação e agradecendo, a oportunidade de estar nesse planeta, de estar aqui agora, de ter recebido a vida da minha mãe e do meu pai da melhor forma que eles puderam, com todas as dores de amores, com todas as dificuldades, mas eu estou aqui. Então, como é que eu posso olhar e tirar proveito de tudo que eles viveram como casal, mesmo eles estando separados? Eles se separaram quando eu tinha 7 anos de idade, e todas as dores que eu senti nesse processo, etc. Como que eu consigo olhar para isso com um olhar cheio e me colocar numa postura mais de protagonismo com relação ao homem, Então, seguindo nosso raciocínio, eu entro na segunda parte, sobre o príncipe encantado. Na geração em que eu nasci, desde pequenas, e me digam se vocês concordam comigo, é comum sonharmos com o príncipe encantado. Então, muitas de nós vivemos fases em que misturamos a projeção de sermos salvas pelo masculino, sem que nos dessemos conta das pitadas de "seja meu papai", que vinham a reboque desse desejo. Era algo um pouco como: "Sim, príncipe, eu quero ser salva por você". Então, nós crescemos, veio a modernidade, tivemos a conquista de exercer nossa independência, sobrevivemos bem no mundo já não tão feroz como antes,
A questão é que, nesse novo momento, ao mesmo tempo em que queremos ou exigimos essa pitada de papai nos nossos príncipes, por outro lado, isso já não é tão bem-vindo assim. Enquanto isso, na porção homem, ali no meio desse pacote, acontece algo novo. Esse homem fica perdido, se perguntando: qual é o meu papel então? Eu tenho mesmo que salvá-la? É sério, eu salvo ou não salvo? Para que mesmo que eu estou aqui? Os homens ficaram muito perdidos nesse lugar, nessas mudanças todas que aconteceram. E nesse contexto, algumas de nós abrimos mão do homem e optamos por ficar sozinhas, pensando e dizendo assim: dá trabalho demais, e eu já consigo sobreviver sozinha, para que mexer com o homem? Para que eu vou mexer com isso? Outras de nós permanecemos com ele e seguimos um pouco confusas sobre esse mix de papéis, ora tratando como homem, ora exigindo como um pai e ora dominando como um filho. Ou tudo junto ao mesmo tempo. Eu acho que acontece tudo muito junto ao mesmo tempo. Algo de errado com isso? Não. É simplesmente a linda vida sendo a professora que ela é. Então, gente, o meu pensamento com relação a isso é que a gente vive experiências nas nossas vidas para que a gente possa evoluir. Esse é meu pensamento diante da vida. Então, todas essas intempéries, todas essas questões delicadas... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, gente. Não dá, não. Não. Até o fim. Não quero falar isso na frente dos filhos. Eu combinei que eles iam ficar nos quartos. Voltando. Nas intempéries da vida, nas lidas das relações, a gente sempre se sente: poxa, eu tenho um ideal de vida, eu tenho exatamente uma situação que eu quero viver nessa relação. A gente idealiza muito o que a gente está vivendo, a gente busca soluções assim para seguir aquela cartilha que está na revista ou naquele filme que a gente assistiu. Quando, em verdade, o que a gente vai viver é muito da realidade do nosso dia a dia, com tudo que vem acontecendo na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida familiar. Então, esses encontros, na alegria do encontro e da convivência, é que a gente consegue realmente colocar em prática o ser que a gente está se tornando. Porque nessa fricção, dessa convivência, é que a gente vai se experimentando. É que quando eu faço alguma coisa que não convém, a outra pessoa me dá um feedback e me fala: não, aí não tá legal. E quando alguém faz o mesmo comigo, eu falo: pera lá, assim não. Então é nessa convivência, nesses lugares, que a gente vai se experimentando, e assim tem sido na humanidade inteira. Nós, saindo daquele lugar de primitivos dentro das cavernas, passamos por diversas fases, por diversos aspectos da nossa evolução, e naturalmente nós estamos hoje num novo patamar que agora nós como mulheres somos mais independentes, temos mais possibilidades, e ao mesmo tempo, diante de tudo que houve na história de uma retirada de poder da mulher, uma mudança no nosso contato com a natureza, tudo isso que foi acontecendo, nós nos armamos, nós nos tornamos muito, e com razão, muito precavidas. Mas chega uma hora que isso precisa ter um movimento, isso precisa também continuar. Então, eu vou seguindo aqui, tá? É comigo mesmo. Então, depois de todas essas mudanças na sociedade, nós caminhamos um tantinho mais. Nós tomamos consciência de que salvar a gente talvez seja uma conta pesada demais para repassar para um homem. Aos poucos, nos autorresponsabilizamos. Ainda assim, ao mesmo tempo em que isso acontece, fica ali um estranho ressentimento, uma certa sensação de abandono pelo papai. Está sempre ali por perto, seguindo a espreita. Até que vem uma nova rodada na nossa espiral e chega a pergunta agora um pouco mais veemente: será que realmente eu preciso ser salva por alguém que não eu mesma? Justo agora que esse planeta é um lugar relativamente um tanto mais seguro para uma mulher viver sozinha, porque a gente sabe que em vários países, e mesmo no nosso país, em várias circunstâncias ainda é muito perigoso, né? Mas estamos sim numa fase um pouco mais segura. Já que nesse mundo
não temos tantos bichos selvagens à espreita, sem tantos combates sanguinolentos, eu digo também novamente dentro da nossa perspectiva, com democracias, um sistema judiciário, uma polícia estabelecida na maior parte dos países. Justo agora que nós, mulheres, temos direito de votar, de trabalhar, de legislar, de julgar, de falar, de subsistir economicamente, de sermos a mulher que quisermos ser. Surgem então algumas perguntas. O que eu posso esperar de um homem além de um salvador? Além de um mantenedor? Além de um provedor? Além de um protetor? Eu posso simplesmente somar com ele? Eu posso simplesmente compartilhar a vida com ele? Posso simplesmente ter prazer, amar e conviver com ele? Nós nos perdemos tanto entre o que era e o que será, que leva algum tempo para nos localizarmos naquilo que já é. Então, gente, nós estamos passando pela fase da história em que tem mais e mais mudanças na sociedade, mais e mais necessidade de atualização. A questão é que o nosso emocional ele não caminha na mesma velocidade com que, né, a Apple lança o iPhone, não é assim. Essa atualização nossa, interna, interior, ela atravessa gerações, ela atravessa culturas, ela atravessa questões muito profundas de tudo que a gente viveu. Então, vem para mim muito forte essa relação, poxa, eu não quero viver aquela mesma receita do que era naquela geração anterior, mas será que eu preciso me desfazer de tudo? Será que eu preciso inventar a roda? Ou será que eu preciso achar que eu estou fazendo melhor do que antes? Enfim, várias perguntas que foram me chegando e que eu imagino que para vocês devam chegar também. E aí vem a parte que segue, que é essa alegria de todos estarmos em construção. E aí, gente, vamos admitir aqui, isso é um papo bem direto e reto, tá? Idealizamos tanto esse homem digno que deixamos de ver, ouvir e reconhecer um deles. Bem humano, imperfeito e em construção, quando este se apresenta bem diante dos nossos narizes. Ficamos tão na defensiva, né, que a gente não consegue ver esse homem que está aqui ao lado. Esteja ele numa mesa de bar, esteja ele do nosso lado há décadas. Não interessa, gente, esse papo aqui é para mulherada, a gente está sozinho, está casado, esse assunto é para todas nós. Não é muito sobre está disponível, não está disponível, é sobre a gente. Estou falando aqui sobre nós, mulheres, embora seja um assunto maravilhoso para que os homens também escutem, porque eu também vou falar muito com os homens aqui nessa conversa, é muito importante que vocês escutem. A mágica só acontece com vocês, a mágica da vida só acontece com vocês. Então eu peço que se tiver algum homem aí assistindo, dê um alô aí no chat e, por favor, escutem as perguntas que a gente tem a fazer também. Nós idealizamos tanto esse homem em construção, né? Esse homem idealizado, esse homem digno, que a gente esqueceu de ver o quanto eles também estão em construção, assim como nós. Não tem nenhuma de nós aqui que vai admitir que vai botar agora. Não, eu sou perfeita, eu tô pronta, acabada. Então, né? Então, assim, vamos para a próxima, né, gente? Vamos para outro planeta, não sei, porque aqui perfeição nas mulheres não há. Também estamos em construção. Então, essa história de os homens são inferiores, né? Tem uma visão, aliás, muito secreta, viu, gente? Dizendo assim, no fundo, a gente sabe que a gente é melhor do que eles. Tem muitas mulheres que se sentem assim. Inclusive, muitas mulheres que estão ligadas a movimentos espiritualistas que se percebem, sim, como superiores aos homens. Ah, homem é assim mesmo. Tem sempre um despeito ao falar deles. Não todas, é lógico, mas muitas. Isso é muito comum para muitas de nós. É como se eu já tivesse uma certeza por muito tempo de que é quase como se fosse uma defesa mesmo, como se a gente se colocasse numa casta superior e a gente perdesse esse pé, esse chão, para poder estar no mesmo, na mesma altura para nos relacionarmos com eles. A gente acabou se isolando, porque afinal nós também somos bem humanas, imperfeitas, em construção, né? Então, eu já tive essa certeza, e eu admito aqui por muito tempo,
que eu achava que às vezes as mulheres eram sim mais evoluídas do que os homens, elas aprendem mais rápido, elas são mais sagazes, mais espertas, né? Talvez sim como mulheres, mas eu, né, eu quero me relacionar com um homem no meu caso. Então, eu preciso ser boa como mulher. Agora, ficar me comparando com o homem é algo que realmente vai incapacitar qualquer nível de igual para a gente se relacionar. Então a gente tem que partir do princípio que nós somos complementares no sentido assim, eu vou somar com esse homem, eu vou ter um encontro com ele, eu não quero que ele seja igual a mim, eu não quero que ele, né, seja uma mulher, eu quero que ele seja um homem, mas um homem que tenha algumas configurações. Então, continuando aqui. Eu já tive essa certeza por muito tempo, essa certeza secreta de que as mulheres eram melhores do que ele, até que eu pude ver a realidade e admitir. Eu nem existiria nesta terra se não fosse pelo encontro da minha mãe com um homem, meu pai. Aliás, gente, hoje é aniversário dele, caiu, né, por acaso, essa live no dia do aniversário do meu paizão. Papai Albano, te amo, viu? Inclusive eu coloquei um texto bem lindo para ele hoje cedo, que eu acordei de madrugada já escrevendo para ele. Então, quando eu pude ver a importância do meu pai, né, na minha vida, na minha existência, eu admiti com imensa alegria que sem esses dois inteiros, tão distintos e complementares entre si, a mágica da vida não acontece. É um fato, óbvio, ululante, admitido, compreendido e bem assimilado. Então vem uma nova volta na espiral. Desconcertadas, nós mulheres somos pegas de surpresa pelas insistentes, sutis e insidiosas exigências da filha abandonada em nós, que volta e meia surge no nosso contrapé, ao menor descuido de autovigilância. Aturdidas, muitas vezes só brigamos e nem nos damos conta desse fato. Admitir isso então está fora de questão. Constrangidas, escondemos essa fragilidade. Desistimos de conviver, nos isolamos na solidão ou na justificada mágoa, má água parada dentro de nós, de um dia termos sido feridas e desprezadas, apegadas a um passado distante ou nem tão distante assim. A verdade é que a gente não admite ser frustrada, a gente não admite que esse homem queira ir embora, a gente não admite que a gente possa ser abandonada, possa ser trocada. Então, quando a gente está nesse lugar, se relacionando com esse homem, a gente está se relacionando com o nosso pai. Porque amor incondicional é um amor de pai para filho, entre filho e pais também. É um amor assim que ele é. Mas entre uma mulher e um homem, a relação ela é condicional. Ela tem uma troca. E se eu ficar exigindo aquela pessoa da perfeição, sem eu ser perfeita na mesma medida, isso não vai funcionar. Então isso foi ficando assim muito claro para mim, que conforme eu lidava com essas exigências da minha menina, da Danizinha em mim, que eu estava na verdade lidando com um intrincado aspecto familiar, tentando às vezes compensar a dinâmica da minha mãe com meu pai, do meu pai com minha mãe, ou tentando, enfim, viver o que a sociedade prega, viver o sonho do filme, viver a história, a tabelinha da revista, enfim. Sempre que eu me via dentro desse tipo de relação em que eu estava, poxa, ele não fez isso, poxa, ele não fez aquilo, sempre tinha à espreita um pouco a minha criança ferida ali por perto, né? E aí veio assim uma pergunta para mim. Quem vai olhar para frente? Sabem que dia teremos um homem maduro ao nosso lado? No dia em que escolhermos agir como mulheres maduras. No dia em que largarmos mão de exigi-los como um pai. E no dia em que pararmos de tratá-los como um filho. Porque, gente, não tem almoço grátis em relacionamento. Se você exige seu marido como um pai, ele naturalmente também vai te exigir como mãe.
E essas dinâmicas, elas vão acontecendo, elas vão naturalmente, de uma forma muito inconsciente, se fazendo. E quando você vê, a relação está muito calcada em cima de cumprimentos inconscientes. E isso é natural, gente. Aqui a nossa vida, a nossa evolução, ela se dá muito por aí. Só que conforme a gente vai amadurecendo, a gente consegue percebendo um pouco dessas dinâmicas. Aos pouquinhos a gente vai, nossa, lá estou eu de novo negociando, lá estou eu de novo me colocando nessa situação. Será que eu não posso simplesmente dizer para ele que eu quero? Será que eu tenho que querer ser adivinhada toda hora, ser colocada nesse lugar toda hora? Precisa disso tudo? E conforme a gente vai vivendo, a gente vai se colocando num lugar mais de mulher e menos de, enfim, dessa exigência infantil, né? Então vamos seguir aqui. No dia em que admitirmos a possibilidade desse homem querer simplesmente não estar conosco, seja porque se interessou ou não por alguém, ou no dia em que ele puder assumir essa vontade e sair da relação como um adulto maduro, sem torná-lo o safadão, sem sentirmos-nos abandonadas pelo papai. Afinal, uma relação de casal fala de troca, de um amor que é sim condicional. Incondicional, só amor de papai mesmo. Por outro lado, homens, escutem bem. No dia em que assumirmos nós mulheres a possibilidade de querer simplesmente não estar mais com eles, seja porque nos interessamos por alguém ou não, ou no dia em que assumirmos essa vontade e sairmos da relação como adultas maduras, sem nos tornarmos a louca, sem virarmos a puta, sem sentirmos-nos a mamãe que abandonou a família. Afinal, uma relação de casal fala de troca, de um amor que também é condicional de uma mulher para um homem. E incondicional, só o amor de mamãe mesmo. Então, os dois estão se colocando nessa linha, lado a lado. Eu estou aqui, eu quero estar com você, isso me faz bem, eu estou trocando com você, mas eu admito a possibilidade daquela relação terminar, e se terminar, ok, eu sou responsável pela minha própria vida e eu sigo minha vida adiante. E também, se eu não quiser mais estar ali, eu vou sair. Entende? Vamos seguir aqui. Assim, maduros e encarregados de nós mesmos, ambos arcamos com as consequências de permanecermos ou sairmos da relação, como adultos. Eu sempre gosto de pensar, né, que 1 mais 1 é igual a 2. Mas já pensou se 1 mais 1 fosse igual a 11? A gente pudesse ter aí uma soma de inteiros se relacionando? E é lógico, gente, esse negócio não é brincadeira, é difícil, né? A gente ir construindo isso. É um caminho que a gente vai devagarzinho conhecendo e que a gente vai experimentando, mas é milimétrico. Porque normalmente a gente cai, o marido cai, e aí é a hora da gente lembrar, estamos lá de novo. E eu acho que realmente uma das bases é sempre o diálogo, para que a gente possa ter a liberdade de falar um para o outro, assim não dá para você falar comigo. E também a gente se olhar e perceber, poxa, eu não posso exigir dele assim. Pô, você chegou tarde, hein? Nem para passar, nem para fazer não sei o quê. Porque a mulher muitas vezes reclama muito. E muitas vezes ela está repetindo uma história que está há gerações, uma história que ela cresceu ouvindo. E é difícil, porque a gente cresceu muito nesse ambiente. Então a gente tem que trazer estado de presença e de consciência para o nosso dia a dia, para que a gente possa se perceber, não para o marido, mas para nós mesmas, porque nós estamos querendo nos melhorarmos, porque nós estamos querendo evoluir. Porque a gente está querendo virar esse mulherão, entendeu? Para que esse homem ao nosso lado também possa se desenvolver. Porque, gente, quando a gente se modifica, muitas vezes o nosso companheiro ele vem, ele acompanha porque ele quer estar junto. Ou então, se a história começar a ficar em descompasso, a gente já sabe que a vida segue adiante, né? A fila anda. Então vamos continuar aqui. E aí, gente, a gente olha para a escolha de permanecer juntos. Porque, atenção, autorresponsabilidade, ou seja, eu ser responsável por mim mesma, não implica em indiferença. Tem muita gente que acha que quando eu sou autorresponsável, eu me viro, né? É como se eu não precisasse de ninguém. Então tá, então eu não preciso de ninguém. Não é isso.
É uma autorresponsabilidade que pode escolher permanecer na relação, que pode escolher pertencer a uma história com o homem, a construir algo em conjunto. Porque muitas vezes a gente usa esse discurso da autorresponsabilidade para a gente se vingar. Então tá, pode deixar, eu me viro sozinha, já que não é do meu jeito, né? No fundo, essa é a fala que está imbuída aí dentro, né? Então, se eu não consigo chegar e me autorresponsabilizar e saber que eu estou escolhendo permanecer nessa relação porque ela tem troca, porque ela tem construção, alguém tem que começar essa caminhada, né? Então, não usar esse discurso da autorresponsabilidade, da gente se autobastar num certo sentido, como uma desculpa para a gente se isolar. Pode até ser por um tempo, às vezes tudo que a gente quer é ficar quieta, não se relacionar com ninguém, me deixa em paz, eu não tô afim, não tô forte. Tudo bem, não tô falando disso. Cada um vai lidar com o que quiser, no tempo que quiser. Mas se a gente tá afim de descer pro playground, a gente tem que estar disposto a ser autorresponsável e a escolher pertencer a essa relação, né? Liberdade não significa simplesmente ficarmos sozinhos. Muitas vezes usamos a liberdade para disfarçar o medo de não colocar os dois pés para dentro de uma relação. Liberdade pode ser também a escolha de pertencer a uma relação. Eu escolho estar ao seu lado, eu escolho estar com você, eu escolho crescer contigo. Seja para sair inteiros da relação, ou seja para entrar nela e permanecer inteiros. Porque queremos, porque é bom, porque assim desejamos. É assim que dois adultos podem se relacionar, desbravar a alegria de ser livres para dar e receber prazer, e de poder, vez por outra, frustrar o companheiro e também ser frustrado. De poder, sim, apoiar um ao outro, cuidar um do outro, como companheiros, e não no cumprimento de um amor que exige um ao outro, como uma criança que exige seus pais. Sabem que dia teremos voz diante de um homem? No dia em que dermos ouvidos a ele. Sabe quando seremos vistas por um homem? No dia em que vermos ele e sua dor. Sim, eles também têm dor. Ou você realmente acredita que eles não sofrem? E aí, gente, eu vou entrar aqui no momento que é para a gente olhar para a questão da violência nossa de cada dia. Nós, mulheres, também temos formas muito subliminares de ferir, de minimizar, de manipular e de violentar o coração masculino. Você é igual a todos, você não presta, você é igual ao seu pai. Nós também, mulheres, temos muita agressividade, seja física, emocional, seja na exigência de um papel que talvez possa, queira ou precise se renovar. Quando a gente diz, olha, você é obrigada a cuidar de mim, a cumprir comigo, é não sair dessa relação e nunca me abandonar. E sim, eu já tive relacionamentos com homens agressivos e agressivos fisicamente. E para nós, mulheres, essa é a parte impotente, porque nós somos fisicamente mais frágeis na maior parte dos casos, nós somos menores em peso, em estatura, temos menos hormônios de agressividade, enfim, usamos menos a força física. Eu, no meu caso, após o primeiro machucado que eu vivi, eu tive a possibilidade de conseguir ir embora daquela relação. E falo aqui de coração que eu sinto muitíssimo pelas diversas mulheres que ficaram para viver a segunda, a terceira ou a enésima violência. E a elas eu não julgo nem por um segundo, porque muitas delas às vezes não têm nem a chance, nem a escolha de sair da relação. E a todas elas eu me abraço, eu me solidarizo. E faço questão de relembrar a cada uma delas que hoje, graças ao esforço dos nossos antepassados e também de muitos dos nossos contemporâneos, mulheres e homens que buscam uma nova construção em sociedade, graças a eles, sim, nós temos defesa, nós temos voz, nós temos denúncia, nós temos polícia, nós temos a justiça. A gente tem recursos hoje em dia para se colocar, né? Não estou falando aqui, gente, das relações com homens agressivos e violentos. Eu estou escrevendo esse texto para uma base relacional, não diria se a palavra é saudável, mas que, né, civilizada, digamos assim. Porque nesses casos, nós temos mesmo que usar toda a nossa possibilidade de defesa, né? E nós fomos muito resilientes, nós seguimos, nós vencemos.
Em muitos aspectos, sim. Nós estamos mais independentes, financeiramente potentes, mas também um pouco perdidas da compreensão do feminino em nós. Na busca de compensar um passado, algumas de nós nos isolamos, nos armamos, nos brutalizamos e nos infantilizamos. Brigamos muito porque nos sentimos atacadas e frágeis, com razão. Frágeis perante a nossa independência financeira, frágeis perante as nossas próprias escolhas e frágeis perante a nossa própria firmeza de dizer um sim, sim e um não, não. E aqui eu me refiro à figura bíblica de Jesus que nos diz que seu sim seja um sim e seu não seja um não. Por isso que eu usei essa figura do sim, sim, não, não, que é a firmeza no exercício do meu sim, do meu não. E agora que já conseguimos tudo isso, podemos abrir mão do secreto e real desejo de ainda querermos ser salvas, bancadas, recompensadas e cuidadas pelo papai de sempre? Podemos abrir mão de puni-los pela falta ou pela dor que nós, nossas mães e antepassadas vivemos? Nós podemos abrir mão de ficarmos tão fortes e potentes, dominando-os e esmagando o seu masculino, tamanho o nosso justificado terror de sermos dominadas e machucadas de novo? Já estamos prontas para largar a mão desse cabo de força? Porque foi tanta dor, né? Foi tanta opressão, foi tanta violência e ainda é para muitas mulheres na sociedade que a gente se capacitou tanto, a gente se fortaleceu tanto, muitas de nós, né? Eu não falo isso de todas, tá, gente? Mas tem muitas mulheres que se capacitaram tanto que passaram a se isolar, que passaram a se relacionar. Muitas mulheres que são muito bem-sucedidas na vida financeira, no trabalho, acabam vendo que o relacionamento em que elas conseguem se sentir seguras, o seu homem está muito fragilizado. O seu homem está muito assim, sem aquela expressão, como se eles não se permitissem mais ter essa expressão de força. Como que a gente consegue se sentir segura para, de novo, abrir a guarda para esse homem chegar e mostrar sua força, mostrar sua potência, sem isso significar a violência, sem isso significar a dominação, né? Então a gente está bem no meio dessa transição, isso tudo é muito delicado, não é uma sintonia fácil, eu não tenho aqui nenhuma resposta pronta para vocês, eu só estou compartilhando os meus pensamentos e sentimentos, mas assim, isso tudo vem passando pela minha mente e eu venho vivendo isso intensamente na minha vida pessoal, né? Então, agora que a gente já passou por isso, somente podemos, isso tudo que eu falei, toda essa independência, quando nos sentimos confiantes de novo. Quando é que a gente vai poder ser confiante de novo com esse homem? Na nossa voz, ter confiança na nossa voz, na nossa defesa, nos nossos limites, no meu sim, sim, no meu não, 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 no ritmo de cada uma de nós. Queremos mesmo voltar a nos relacionar com esse homem forte? A gente dá conta? Quais são essas novas bases para essa relação acontecer? Ao mesmo tempo que eu tenho todo esse medo, que eu dou voz para muitas de nós que estão vivendo isso, eu escolho ver que há homens disponíveis no mundo, disponíveis a amadurecer junto conosco, a ensinar e aprender junto conosco, nós em companhia deles, eles em companhia de nós, desembaraçando aos poucos os nós do passado que nos compõem, nos experimentando e aprendendo juntos na lida da relação, na lida do dia a dia. Será, gente, que todos os homens são assim mesmo? Será que todos os homens não prestam mesmo? Sim, há homens que sabem ouvir um não, não e um sim, sim. Às vezes a gente precisa falar um não, 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 não. E a gente se arma com toda a razão, né? Mas, gente, tem muito homem bacana por aí. E eu não sei quanto a você, eu tô cansada de andar armada o tempo todo. Porque quando eu tô armada, as minhas mãos ficam ocupadas e elas sequer têm espaço para entrelaçarem-se a outras mãos e dar um simples passeio pelo parque. Sempre desconfiada e com o pé atrás, sempre tão armada que eu não me dei conta que talvez essa guerra já tenha terminado. Eu posso me embevecer com a força do masculino sem me sentir ameaçada? Eu posso ouvir um grito sem me deixar dominar e calar? Eu posso dar um grito sem ser chamada de louca ou levar um tapa na cara em seguida? No caso de um não, eu posso simplesmente sair sem perder a fé,
ou me fechar para todo o resto da humanidade inteira, porque tem isso, às vezes a gente leva um não de um cara, porque ou ele é violento e não aguenta ouvir o meu não, ou ele consegue, mas ele não está afim mais de ficar comigo, aí eu me fecho. Aí eu falo, não, ninguém presta, a humanidade inteira acabou, esse playground aqui de 7 bilhões de playgrounds num planeta perto de você, mas eu não estou afim de descer para o play e brincar de novo. Eu consigo ouvir um não e querer continuar me relacionando? Estar disponível de novo, e de novo, e de novo? Então, assim, são perguntas que a gente precisa se fazer, né? Aí eu digo assim, eu posso seguir, né, disponível de novo, de novo, de novo, admitindo a possibilidade de poder ser frustrada? Eu posso ver a minha expectativa não sendo correspondida exatamente como eu quero? Porque quem que a gente está cobrando lá no fundo? É aquele amor incondicional, o papai em questão. Muitas vezes é isso que acontece, porque quando a gente se coloca como mulher, essa exigência, ela baixa, a pressão dela vai diminuindo bastante. E isso a gente vê claramente nas experimentações todas, que a gente vive no campo das constelações familiares, isso fica muito claro, né? Enfim, gente, perguntas de $1 milhão que serão respondidas na lida do dia a dia, no exercício do sim, sim e do não, não. Enfim, esse texto ele ainda vai... Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver se a gente aguenta esse texto até o fim aqui. Então, sim, eles existem e ambos, nós, mulheres e homens, gritamos e choramos. Sim, existem homens abertos pelo mundo. Sim, existem homens que sabem ouvir um ocasional grito de uma mulher, porque simplesmente elas estão sob pressão, sem chamá-las de loucas ou dar um tapa na cara em seguida. Sim, existem homens que podem gritar porque simplesmente estão sob pressão e podem contar com a firmeza de uma mulher adulta para ouvir e compreender a sua necessidade, sem que ela se prenda ao justificado recalque de estar sendo dominada. Eu quero explicar aqui isso, gente, porque em função de tudo que aconteceu na nossa sociedade, a gente ficou muito, muito, muito sensível a tudo. Só que nós mulheres temos esse recurso do choro, da sensibilidade. O homem, ele não tem muito essa permissão para chorar, né? E algumas vezes ele explode assim, gritando, né? E pra gente, a gente já fica com medo de apanhar, de ser machucada, né? Então, assim, será que é todo grito que vai espancar? E quando eu dou grito, eu tô querendo espancar alguém também? Eu acho que a gente tem que começar a se colocar um pouco nesse pensamento. Não tô falando que é para todo mundo sair gritando, não, gente. Não me interpretem de forma rasa, por favor. Eu estou falando que eu consigo ver a forma como esse homem lida com a dor dele, que muitas vezes é pela agressividade, sem jamais permitir que ele levante a mão ou que ele seja desrespeitoso comigo, mas eu consigo também deixar isso vir à tona sem me sentir tão ameaçada, porque também tem aquela coisa, quando a mulher grita, tem uns homens que não deixam também, você é louca, e vai invalidando também a nossa necessidade. Então, são todas questões muito delicadas que se abriram nos últimos tempos, né? Então, eu digo aqui, sim, existem homens abertos a compartilhar, a conversar, a ouvir, a expor suas dores, suas raivas, a ouvir as nossas, não como um pai, déspota e dominador, e sim como um homem maduro, ou um homem maduro em construção. Sim, existem homens que podem chorar sem se sentirem vistos como fracos, que podem auxiliar nos afazeres domésticos sem se sentirem despotencializados, não como um filho frágil e sem potência, e sim como um homem maduro. Porque do mesmo jeito que a gente tem medo do pai déspota e agressivo quando ele se manifesta no marido daquele jeito dominador, a gente muitas vezes também começa a tratar esse marido feito filho e a gente vira a porção dominadora. Aí quando a gente vê esse homem dando colo pro filho, lavando louça, fazendo isso, fazendo aquilo, muitas vezes a gente começa a olhar eles também no jeito, né? Ele tá ficando tão feminino, esse homem tá ficando tão despotencializado. Existe um jogo oculto lá no fundo de nós que passeia por esses questionamentos todos e às vezes a dinâmica se prende ali. E aí a mulher fica muito potencializada e o homem muito ali, né, acuado. Então são diversas dinâmicas desse mundo moderno que estão se estabelecendo. Então, existem homens em construção, tal qual a mulher em mim, humanos, imperfeitos e com muita vontade de curtir uma relação e aprender na lida do dia a dia. Então, mulheres, já podemos reabrir os nossos corações para eles?
Eu estou com saudades desse contato. E você? Eu quero ver e ouvir esses homens e suas vozes, mas eu também quero dizer para eles uma porção de coisas. E aí, homens, eu quero falar com vocês agora. Querido homem, eu, mulher, sou um ser inteiro. Eu me amo, eu mesma me salvo, eu mesma subsisto, estudo, trabalho e tomo conta de mim. Eu vivo bem sozinha, sim. Agora tem um fato curioso. Eu também sinto sua falta. Falta de algo que ainda não vivi. Pois com você eu me sinto enriquecida, estimulada, tocada, desbravando toda a potência da minha feminilidade, até o ponto de, quando e se assim desejarmos, sermos pais dos nossos filhos. Quão belo é ver a vida seguindo adiante por meio do nosso encontro, do nosso amor. Sobre gerar e parir, é importante você saber. Uma nova vida é algo que criamos juntos, eu e você. E a responsabilidade é nossa, compartilhada, por tudo que suceder daí em diante. Eu lembro de um dia ter bradado a você, num pranto sentido. Você sabe o preço do risco de vida que nós mulheres precisamos estar dispostas a pagar para dar à luz a alguém? Você sabe o preço que é para nós? E na mesma hora eu lembro também de ter ouvido você dizer, não menos sentido do que eu. E você, Dani, você sabe o preço da absoluta impotência e do medo que sentimos de perder a vida da nossa mulher e a dos nossos filhos neste processo? Chocada e atônita, eu reconheci. Não, eu não sabia, eu não ouvia, eu não olhava, eu não via a sua dor, eu não via o seu medo. E eu te agradeço por admitir e por me amar. Sabe, homem, eu quero você, sendo exatamente quem é, expressando a sua verdade exata, a sua verdade causa algo em mim. E eu me responsabilizo pela minha reação à sua verdade. Pois quanto ao que eu receber de você, eu posso dizer um sim, sim. Eu posso dizer também um não, não. Simples assim. Agora eu quero te perguntar algo. Você, homem, também consegue ouvir e lidar com meu sim, sim e meu não, não? Você também consegue abrir mão de de me exigir como quem exige a uma mãe? Você também consegue não querer me dominar como um papai dominador que controla sua filha? Você também pode se alegrar com a minha independência e me ver livre, escolhendo estar ao seu lado porque eu simplesmente quero estar ao seu lado? Quanta saudade! Sabe, homem, algo curioso vem me rondando. Depois de tantas idas e vindas, eu me dei conta do vazio e da saudade que eu sinto de você, de algo novo que olha para frente. Nada explicava essa saudade. Foi quando a espiral deu outra volta aqui dentro e eu compreendi. Quanto ao passado, a tudo que a nossa sociedade viveu, ao que foi, estávamos todos, de alguma forma, aprendendo juntos. Nas longas noites da existência, no mergulho em nossa infância espiritual, quantos abusos, quantos excessos. E você sabe, né, homem? Na dinâmica balança da vida, para equilibrar um excesso, surge outro excesso. De compensação em compensação, de olho por olho, de dente por dente, de arma por arma, cansei, acalmei, relaxei, descansei e confiei no meu não, não. Então, senti falta e me abri novamente para o meu sim, sim. Foi quando desisti de te cobrar pelo processo de aprendizagem das gerações passadas, porque graças a elas estamos aqui. Chegamos até aqui, nos experimentamos como foi, pelo preço que custou. Foi assim. E com tudo que é e acontece, vem sempre um grande aprendizado, para mim e para você. E aí vem o novo. Eu sinto falta de gratidão? Eu escolho agradecer, eu agradeço. Eu sinto falta da paz? Eu sou a paz. Eu sinto falta do convívio? Eu me disponibilizo para o convívio. Eu tenho voz? Eu falo. Eu tenho ouvidos? Eu escuto. Eu tenho olhos? Eu vejo. Eu tenho voz? Eu falo, o meu sim sim, o meu não não. Eu tenho ouvidos?
e eu ouço o seu sim sim e o seu não não, consigo lidar com isso. Porque eu sinto sua falta, homem. E para te receber à altura de 2 adultos, eu preciso te dizer a minha verdade. Eu preciso de você. E eu digo este verbo com todo o componente de vontade e de livre-arbítrio, de livre escolha que ele tem. Eu preciso porque eu quero. Eu quero muito a sua companhia. Como homem maduro em construção que é e como uma mulher madura em construção que eu sou. Um novo casal que vai continuar sempre sendo humano, uma nova forma que vai continuar sempre em construção através de todas as gerações. Nem melhor, nem pior do que qualquer outra forma que já existiu e já pisou na face da Terra. Eu e você simplesmente nos abrindo ao novo. Eu escrevi esse texto numa tarde, foi muito intenso para mim, porque eu realmente estava vivendo isso dentro de mim, nas minhas lidas interiores. E eu queria muito compartilhar com vocês. Eu vou agora dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Estão conseguindo me ver? Para ver o que entrou de perguntas aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Para que a gente possa trocar um pouquinho. Vamos lá. Estou indo lá para o comecinho. Bom, muitos de vocês dando oi, né? Muitos de vocês falando que falo mais sim, sim, embora muitas vezes o que eu quero dizer é muitos nãos. Olha só, Rosângela, essa necessidade de dizer o não é o que vai te capacitar para dizer sim. Quanto mais você conseguir dizer o seu não, você também vai conseguir relaxar depois ao ponto de você querer voltar a dizer sim, né? Vamos vendo aqui que outros comentários que entraram. Se vocês tiverem perguntas, essa é a hora, senão a gente pode encerrar aqui também, tá? A Rosângela também falou que essa visão da má água parada chamou a atenção dela. A Fernanda Tanahashi comenta aqui: sempre achei que tinha que ser Mulher Maravilha, que tinha sempre que ser o esteio da casa. Nós mulheres achamos que temos que ser muita coisa, né? A gente está sempre se colocando nesse papel de resolver tudo, de fazer tudo acontecer. E a grande verdade é que nós somos, né, humanas em construção, mas esses homens também são. Né? A gente está exigindo eles da maneira mais sensata, mais ajustada à nossa realidade, né? Vamos vendo aqui. A Fernanda continua aqui. Depois que tomei consciência, passei a colocar minhas vontades, esse lugar de ser humano, com acertos e com sonhos. Ah, que bom, Fernanda. É isso aí. É um passinho de cada vez no dia a dia. Pinheiro Augusta, relação de iguais, é isso aí. A Mariana, ei Mari, obrigada pela presença. Como lidar com as expectativas automáticas que vêm já no início de toda a relação? É verdade, a gente tem sempre um repertório pronto quando a gente vai começar a se relacionar, e eu sinto que não tem uma receita pronta para fazer isso. Eu sinto que é momento a momento, a gente ali no estado de presença, na relação conforme as situações se apresentam, no aqui e no agora, a gente se observar e a gente querer ver, a gente tem que querer olhar, a gente tem que querer se colocar à prova e ter essa empatia de se perguntar: nossa, eu estou sendo justa nisso aqui? Ou eu estou exigindo muito dentro da minha criança? Onde é que eu estou? Lógico, quem tem terapia, quem pode fazer esse acompanhamento com constelações familiares, sempre vai ter mais chance de se expor, né, para essas dinâmicas ocultas, inconscientes que a gente tem com relação à nossa mãe, ao nosso pai. Mas quem não tem possibilidade de estar em contato com isso, pelo feedback que a gente vive no momento presente, a gente, por exemplo, se um homem vem e começa a gritar muito com a gente, na hora não adianta falar nada. Quando esse homem está agressivo, não adianta. E depois, no momento de calma, ou às vezes até mesmo uma mensagem escrita, você pode falar: olha, eu não sinto que tem relação quando existem tantos gritos, então naquela hora eu não vou falar com você. Eu quero conversar com você com calma. Você consegue conversar comigo assim?
Então a gente tem que muitas vezes ir encontrando novas formas de nos relacionarmos sem a gente querer simplesmente vingar alguém do nosso sistema, ou estar certa, ou querer prevalecer. É a gente querer construir algo. É muito assim, mostrar para esse homem como a gente gosta. Até o que a gente faz muitas vezes na nossa convivência, na vida sexual, a gente vai sinalizando, a gente vai conversando. Olha, melhor assim, é melhor assado. A gente tem que poder colocar as nossas necessidades, as nossas vontades nesse dia a dia, nessa lida a cada momento, né? Então, não tem muito... Assim, você vai ter uma série de expectativas, é quase como se fosse uma lista para você ir ticando, mas assim, abre mão disso, vive o momento presente e não se preocupe, porque as situações vão se apresentar e na hora que elas se apresentarem, você vai ter aquele estado de presença para falar: ok, eu estou diante de um nó agora, como é que eu transformo ele em laço? E aí é diálogo, empatia. Eu uso muitos recursos das constelações. E outra coisa, para quem tem fé, para quem tem religião, pedi e obtereis. Pede, porque as respostas vêm e a gente consegue muitas vezes entrar em contato com isso e ver, né? Vamos lá. Milimétrico, né, Pinheiro Augusta? Sim, e sempre recomeçar e recomeçar. E se manter no lugar é difícil, realmente é muito, não é fácil, mas é uma aventura, é uma maravilha quando a gente se expõe a esse campo, porque quando a gente está ali na lida das relações, no dia a dia, é que a gente realmente se melhora e cresce, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Obrigada, gente, todos pela presença. Vamos ver, a Joyce faz uma pergunta aqui. Daniela, quando percebemos estar reproduzindo a relação de nossos pais em nossa relação, por qual caminho podemos seguir para mudar essa realidade? Joyce, isso assim acontece, é um clichê, a torta e a direita, é muito forte isso. Então, aos pouquinhos você vai olhando, porque em geral quando a gente está vivendo nossas vidas, ou a gente está negando os nossos pais, ou a gente está repetindo. E aí a gente percebe que nesse pêndulo, ora negando, ora repetindo, a gente pode encontrar um terceiro caminho, que é, ok, eu conheço esse meu extremo do pêndulo, eu conheço esse meu outro extremo do pêndulo, e agora eu vou criar algo novo, aos pouquinhos. E eu uso muitas constelações familiares. Estou fazendo uma formação que eu nem sei se você mesmo constelador ou não, eu fiz isso para me danielar no meu sistema, eu estou me encontrando no meu lugar, eu comigo mesmo. Mas tem muitas práticas de constelações que ensinam isso para que a gente possa ir vendo no dia a dia, quando uma situação acontece, tem muitos terapeutas que já estão usando essa abordagem sistêmica com muita efetividade, é impressionante. Tem os livros do Bert Hellinger, da Sophie Hellinger, tem muita coisa interessante por aí. E aí, sempre, né, com o apoio de uma terapia, também várias outras frentes de terapia, né, a Gestalt, enfim, tem coisas lindas por aí, a psicanálise e tantas outras que podem nos ajudar a ver, identificar e ir saindo aos pouquinhos dessa dinâmica, tá? Dai, eu acho, você diz aqui, eu acho difícil acreditar e me abrir. É difícil mesmo, mas é aquela história. É uma escolha. E se a gente quisesse melhorar, naturalmente vai chegar essa vontade, né? Se essa vontade não chegar, eu acho que a gente também tem que se respeitar, sabe? E ficar em paz na nossa escolha de ficar sozinho. Mas que a gente consiga fazer isso sem ficar responsabilizando os homens por a gente estar fechada e reclusa. Porque senão a gente fica muito numa posição de vítima. A gente fica muito, né, assim, na mão dos outros, sendo que a gente pode mudar a nossa história conforme a gente vai se expondo para a relação, né? O mais difícil, Dani, é entender o outro lado do homem. Simplesmente é difícil mesmo por conta da ausência de diálogos, mas a gente pode sim ir aos pouquinhos buscando estabelecer esse campo de conversa, esse campo de diálogo na relação, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem um relacionamento de 5 anos e ele não se decide se quer ficar comigo. E eu... Peraí.
e eu não tenho coragem de terminar tudo. Vanira, essa história, né, da gente tá nessa relação, muitas vezes a gente encarar o que a gente está segurando na relação também, o que a gente está... porque você nunca vai poder fazer por ele, né? Você só pode fazer por você. Então eu sempre recomendo, né, olhar para você, olhar para suas razões e procurar falar por você, né? E soltar um pouquinho de ter controle sobre o que ele faz, né? Para que aos poucos você possa encontrar o seu lugar. Que uma vez que você encontrar o seu lugar, naturalmente essa história toda vai soltar. Vamos ver o que mais tem aqui. O ser humano sensível está descrito no seu texto. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Muitas pessoas aqui colocando as suas, né, o seu suporte ao texto, né? É um texto que realmente me trouxe uma expressão de muita coisa contida. Eu fiquei um pouco envergonhada quando eu fui publicar, mas foi no meio de um processo intenso e eu falei, agora vai. Então eu espero que de alguma maneira possa levantar para vocês algumas perguntas, para que vocês se observem, para que a gente possa continuar se olhando no dia a dia e tomando consciência desses nossos pontos cegos e nos expondo a essa melhora, a essa autoanálise, né? E aos pouquinhos a gente vai entrando em contato com isso tudo. Então, eu espero que a gente possa seguir aqui trocando. Hoje foi um dia muito especial para mim, poder falar disso justamente no dia do aniversário do meu pai, que eu pude, né, olhar para ele e ver o quanto foi maravilhoso, né, o encontro dele com a minha mãe, que eu tô viva aqui, do jeitinho que foi, com tudo que teve de difícil, de dolorido, né, e poder virar para o meu marido e falar assim, desculpa, lindo, quantas vezes eu te confundi com meu pai e te exigi dessa forma. Eu sei que eu não fiz de graça, porque muitas vezes eu fui sua mãe também. Eu sei que a gente ainda vai fazer isso N vezes, de 1001 formas. Mas conforme a gente vai vivendo, né, uma casquinha que seja desse emaranhado, desse iceberg, aos pouquinhos que a gente conseguir trazer consciência para isso, já vai ter, né, uma melhora. E a gente sendo mais madura, a gente pode se abrir para estar com um homem maduro, para estar também em construção, né, e estar numa relação de troca, disponíveis de novo. Mas esse é um texto principalmente para que a gente fique atento às armadilhas que surgem pelo processo, né, que é cultural, que é algo muito coletivo, isso está em muitas de nós, houve muito sofrimento com relação às mulheres, e a gente tem toda a razão de estar com esse pé para trás, mas até quando a gente vai andar armada, até quando a gente vai ficar, né, nesse lugar? Porque quando a gente está muito nessa vítima machucada, a gente fica muito perigosa, que nem bicho, quando a gente machuca um bichinho, que a gente vai chegar perto, ele está assim, rosnando, né? Esse é muito o lugar que a mulherada está atualmente, sempre falando, começando por mim, e que talvez a gente já tenha um pouco mais de estrutura e de segurança no nosso não para a gente conseguir voltar, né, a soltar as armas, dar as mãos, dar um passeio, relaxar, dizer sim, sim e recomeçar essa caminhada novamente, tá bom? Queridos, um beijo para todos vocês, bom domingo, felicidades e que a gente possa seguir trocando aqui na página, tá bom? Eu sei que foi longo, mas é um assunto que merece esse nosso encontro mais prolongado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.